Existe um jogo financeiro acontecendo agora e você está no lado errado. Você passou a vida inteira acreditando numa mentira. Não foi mal intencionado. Foi sistemático. A televisão te mostrou. O cinema reforçou. As redes sociais transformaram em estilo de vida. E você absorveu tudo sem questionar porque parecia óbvio demais para ser mentira. A mentira é essa: rico aparece, rico mostra, rico ostenta. Errado, completamente errado. E enquanto você acreditou nisso, alguém do seu lado jogou um jogo diferente, sem te avisar, sem fazer barulho, sem aparecer em lugar nenhum. E esse alguém está, nesse exato momento, 3 passos à sua frente financeiramente. Não porque é mais inteligente, não porque teve sorte, mas porque aprendeu as regras que ninguém ensina em voz alta. Fica até o final, porque hoje você vai aprender essas regras, e depois que aprender, você não vai conseguir mais olhar para o dinheiro do mesmo jeito. Se inscreve no canal antes de continuar. Aqui a gente não vende ilusão, a gente destrói ela. Regra 1. O rico de verdade some. Pensa numa pessoa rica. Qual imagem veio na sua cabeça? Carro importado? Relógio de grife? Mansão com piscina? Se foi isso, você foi bem-sucedido em absorver exatamente o que o sistema queria que você acreditasse. Agora eu vou te contar como o rico de verdade vive, e vai parecer anticlimático demais para ser real. Warren Buffett, o segundo homem mais rico do planeta por décadas, mora na mesma casa desde 1958. Uma casa de classe média, num bairro comum de Omaha, Nebraska. Não mudou. Não quis mudar. Por anos usou o celular Nokia de botão enquanto gerenciava bilhões. Quando perguntado por quê, a resposta foi cirúrgica. Ele não precisa provar nada para ninguém. No Brasil, os maiores patrimônios que existem têm rostos que você nunca vai ver em coluna social. Empresários que movimentam centenas de milhões e são invisíveis. Donos de terra, de galpão, de cota de fundo, gente que acumulou em silêncio enquanto outros gastavam em barulho. A primeira regra é essa: rico de verdade some. Ele desaparece do radar. Não porque é tímido, porque entendeu que visibilidade financeira é vulnerabilidade, e vulnerabilidade tem preço. Quando você mostra o que tem, você entrega informação, e informação nas mãos erradas é munição. Regra 2. Existe um nome para quem performa riqueza sem ter. Agora vem o gancho que vai incomodar muita gente. Existe um perfil que as ciências comportamentais já estudaram fundo e que no Brasil tomou proporções absurdas. Ele tem nome técnico, mas no dia a dia a gente reconhece fácil. É o cara que anda de carro importado financiado, usa relógio que custou 3 salários parcelados em 12 vezes, posta viagem no Stories antes de fazer o check-in e no fim do mês não tem 500 reais de reserva. Ele não é vilão. Ele é vítima. Vítima de um sistema que vende aprovação social embalada de produto e entrega endividamento com prazo de entrega imediata. O problema real não é o gasto, é o que motiva o gasto. Quando você compra para impressionar, você está transferindo dinheiro real em troca de validação temporária de pessoas que, na maioria das vezes, nem estão prestando atenção em você. É uma das trocas mais caras e mais silenciosas que existem. O rico silencioso não faz essa troca. Ele compra conforto, não plateia. Qualidade sem logotipo. Liberdade sem audiência. Enquanto o outro acumula dívida, ele acumula patrimônio. E ninguém percebe a diferença até que seja grande demais para ignorar. Regra 3. Parecer simples é uma vantagem competitiva real. Aqui a maioria das pessoas pensa que estou falando de estética. Não estou. Estou falando de estratégia pura. Cena real que acontece todo dia no Brasil. Você entra numa concessionária bem vestido, relógio no pulso, chegando de carro bom. O vendedor te vê, calibra e decide, antes de abrir a boca, qual é o teto que pode te cobrar. Você nem sabe que a negociação já começou e já está perdendo. Agora entra outra pessoa. Roupa simples, carro básico, sem sinalizar nada. O vendedor não sabe o que esperar, e aí quem controla a negociação é quem tem informação.
não quem tem aparência. Isso não é teoria. É comportamento documentado em qualquer ambiente de negociação. A aparência de riqueza transfere poder para quem vende. A aparência de simplicidade mantém esse poder com quem compra. Fora da negociação, a lógica continua. No Brasil especificamente, ostentar tem risco físico real. Postar carro novo, mostrar viagem cara, exibir patrimônio em rede social é literalmente colocar alvo nas próprias costas. Isso não é paranoia, é estatística. E existe ainda o benefício mais subestimado de todos. Quanto menos as pessoas sabem da sua vida financeira, menos pressão você sente para manter aparência, menos julgamento, menos comparação, menos gasto desnecessário motivado por ego alheio. Discrição não é limitação, é armadura. Regra 4. O efeito que transforma cada compra numa armadilha. Século XVIII. França. Um filósofo chamado Denis Diderot recebe de presente um casaco vermelho magnífico. Ele veste, olha ao redor, e tem um pensamento que vai mudar sua vida financeira para sempre, do pior jeito possível. O casaco era tão bom que o resto da casa parecia pobre demais do lado dele. Então ele trocou a cadeira, que ficou boa demais para o tapete. Então trocou o tapete, que ficou bom demais para a mesa. Então trocou a mesa. E assim por diante, numa espiral que não tinha ponto de parada natural, só ponto de falência. Diderot quebrou por causa de um casaco que ganhou de graça. Esse fenômeno tem nome até hoje. Efeito Diderot. E ele opera na sua vida agora mesmo, provavelmente sem você perceber. Você compra um tênis caro e a roupa de sempre começa a parecer errada. Compra um celular novo e o notebook parece velho demais. Decora a sala e o quarto vira problema. Cada nova aquisição não satisfaz. Ela cria uma insatisfação nova com tudo que já existia antes. É assim que a inflação de estilo de vida funciona por dentro. Não é uma decisão grande e irresponsável. São 10 decisões pequenas e encadeadas, cada uma puxando a próxima, até o orçamento não fechar mais e você não entender por quê. Quem reconhece o efeito Diderot em tempo real consegue pausar antes da espiral começar. Quem não reconhece, continua correndo na esteira, mais rápido a cada mês no mesmo lugar de sempre. Regra 5. A única pergunta que separa os dois lados. Aqui está o resumo de tudo que eu te mostrei hoje. Numa única mudança de comportamento que qualquer pessoa pode fazer agora, independente de quanto ganha. Antes de qualquer gasto relevante, você provavelmente faz uma pergunta. E essa pergunta determina tudo. A pergunta errada é: eu consigo pagar? Se a resposta for sim, você compra. E esse sim já te custou caro demais ao longo dos anos. A pergunta certa é: isso me aproxima de liberdade ou me afasta dela? São 4 palavras a mais e mudam completamente o resultado. Um carro financiado? Você consegue pagar, mas te afasta de liberdade por 72 meses, te deixa sem margem para imprevisto e te prende num compromisso que não pode parar. Um celular de última geração parcelado? Você consegue pagar, mas ocupa espaço no orçamento que poderia estar trabalhando para você em silêncio. O rico discreto não vive de privação, ele vive de margem. O carro pode ser simples, desde que seja seu. A casa pode ser menor, desde que não te sufoque com parcela. A roupa pode ser sem grife, desde que você durma bem toda noite. Porque no fim de tudo, existe um luxo que nenhum cartão compra, nenhuma parcela entrega e nenhum stories consegue mostrar. É o luxo de acordar numa segunda-feira sem dever nada para ninguém. Sem conta atrasada te pesando, sem parcela te perseguindo, sem precisar trabalhar com medo de perder o que ainda nem é seu. Esse é o único status que vale a pena construir. E ele não aparece em vitrine nenhuma, porque quem tem, não precisa mostrar. Comenta aqui embaixo uma coisa honesta. Você já gastou dinheiro para impressionar alguém que nem ligava para você? Porque a maioria já fez isso, e a maioria não admite. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Grande abraço e até o próximo vídeo.